Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jazz aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do IF do Rio de Janeiro que aconteceu ontem, né, dia 23 de novembro de 2025, para a entrada em 2026. Amiguinhos, se você vai fazer prova para o SEDAF ou para o Coltec, eu acho muito interessante que você veja essa prova, tá com questões bem legais, tá? Eu até convidei a galera lá do meu grupo de WhatsApp. Diga-se de passagem, se você for um aluno do futuro, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de grupos de WhatsApp para você entrar, para você poder estudar com a gente, né? Eu convidei a galera para poder fazer essa prova, mesmo o pessoal aqui de Minas, né? Porque às vezes o povo, gente, fica assim, mas eu vou fazer uma prova lá do Rio. Tipo assim, né? Nada a ver. O que o título da banca examinadora tem a ver com a prova, né? Tipo assim, com a matemática, nada a ver, tá? Ajuda independentemente do título, beleza? Você não deve ficar olhando o título de prova para fazer questões, e essa prova tá com muito boas questões, né? Diga-se de passagem também, se você vai fazer prova do Coltec ou do SEDAF, você está mais do que convidado para fazer a revisão dos desesperados dessa quinta-feira, né, dia 27 de novembro, tá, pessoal? Nós vamos revisar a matemática para a prova do Coltec e do SEDAF. Então, se você ainda não está participando, entre logo no grupo para você poder usufruir um pouco mais da minha nobreza, como dizia o Chapolin Colorado. Aproveitam de minha nobreza, né? Porque eu já estou convidando os alunos para estudarem. Por exemplo, hoje vocês estão fazendo simulado aí no grupo, porque eu tomei essa iniciativa de colocar vocês para estudar. Então, é isso. Entra logo nesse grupo para você poder estudar com a gente, tá? E aí na quinta-feira, obviamente, se você puder faltar de aula, é legal. É legal você faltar de aula independente, tá? Já puder faltar, já falta. Se puder, hein? Não seja maluco, não. O meu pai falou, você tá mandando esses meninos faltar de aula, depois eles tomam bomba aí por causa de falta. Eu falei, se puder, meu irmão. Se você não pode, uai. Por que eu tô falando isso? Essa semana você tem que pôr na sua cabeça que a coisa mais importante da sua vida é se dedicar para o Coltec ou para a SEDAF, enfim, a prova que você for fazer. Então vale muito a pena você faltar de aula, mesmo que você tenha alguma provinha ou outra aí, né, que você já passou de ano, para você poder dedicar, né? Gente, não existe passar em federal em concurso sem dedicação total não, tá? Dedique-se a essas provas, essa semana, com o máximo da sua força, tá bom? Vai valer muito a pena se você passar. Você vai simplesmente estudar numa das melhores escolas do Brasil, né? Então, abdique de sair, de academia, de tudo, de cursinho, né? Principalmente se o seu cursinho não tá entregando, o professor só balangando base, aquele converseiro, né? Então, abdique de tudo para focar com a gente lá no grupo da revisão dos desesperados. Eu estou fazendo simulados todos os dias, tá bom? E isso a Globo não mostra, não é? Por quê? O que eu vendo é esse pacote, né? Esse pacote não, essa aula da revisão na quinta-feira. Mas os alunos estão lá no grupo, eu tô às vezes de bobeira, eu falo, bora estudar? Bora. Então, se você entrar logo no grupo, você aproveita. Beleza? Se você for um aluno do futuro, que estiver estudando para IFRJ, enfim, para qualquer prova, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, para você dar uma olhadinha no meu curso Método Adiciona, para gabaritar com toda certeza aí suas provas, tá? Esse curso tem questões de matemática, de física, de química, enfim, de tudo que você precisa para fazer uma prova excelente, tá bom? São mais de 3.000 questões, cerca de matemática aí deve estar o quê? Com umas 1.600, matemática, física e química, né? Que são as matérias que os alunos têm mais dificuldade. Então, se joga no Método Adiciona se você tiver um pouco mais de longo prazo para estudar, né? Nessa época do ano é meio complicado porque os alunos já vão fazer prova no domingo. Mas, se você for um aluno do futuro, não deixe de participar e não deixe de participar também das revisões dos desesperados do seu ano. Beleza? Bora então deixar de falação e começar essa correção aqui comigo? Na informática, a memória digital pode ser expressa de duas formas. Padrão decimal, que é base 10, usado por fabricantes, em que 1 GB é igual a 1.000 megabytes, ou padrão binário, que é a base 2, usado pelos sistemas operacionais, em que 1 GB é igual a 1.024 megabytes. Neste exercício, considere que as unidades estão organizadas em potências de 2. Então, é para a gente vir para esse caso aqui. Então, olha só, 1 kilobyte é igual a 2 elevado a 10 bytes, que é 1.024 bytes. 1 megabyte é 2 elevado a 20 bytes e o gigabyte é 2 elevado a 30 bytes. Luísa deseja transferir para seu celular uma videoaula de 900 megabytes e um filme de 1,1 gigabytes. Sabendo que o celular possui 3 GB de memória livre na base 2, né? Indique quanto restará de espaço livre após o armazenamento desses arquivos.
Bem, o celular dela tem 3 gigabytes. Então, o que é 3 gigabytes? É 3 vezes 2 elevado a 30, porque 1 gigabyte é 2 elevado a 30. Então, 3 vezes 2 elevado a 30. Eu vou subtrair agora 900 megabytes aqui, ó, que no caso vai ser 900 vezes 2 elevado a 20. 900 vezes 2 elevado a 20, porque 1 megabyte é 2 elevado a 20. Então, 900 megabytes vai ser 900 vezes 2 elevado a 20. E vou subtrair também 1,1 gigabyte, que vai ser 1,1 vezes 2 elevado a 30. Para facilitar essa conta, ó, como aqui a gente está na mesma ordem de grandeza, tá vendo? Ó, 2 elevado a 30, eu posso subtrair de uma vez. 3 menos 1,1, que vai dar 1,9. Então, esse aqui vai ser 1,9 vezes 2 elevado a 30, menos 900 vezes 2 elevado a 20. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 elevado a 20 em evidência, porque é a potência de 2 aqui com o menor expoente, vai ficar 2 elevado a 20. Aí aqui nessa parcela vai ficar 1,9 vezes 2 elevado a 10, por quê? Se aqui é 2 elevado a 30 e eu divido 2 elevado a 30 por 2 elevado a 20, vai dar 2 elevado a 10ª potência, certo? E nessa parcela aqui, se eu mandar o 2 elevado a 20 para evidência, vai ficar só o 900. Então, aqui é relativamente fácil fazer essa conta, porque 2 elevado a 20 fica esperando. Aí aqui, ó, 1,9 vezes 2 a décima. 2 a décima é 1.024. Você vai multiplicar por 1,9 no off, aí vai dar 1.945,6, certo? 1.945,6 menos 900. Quando você fizer 1.900, nananã, vai sobrar 1.045, né? Ó, subtraindo aqui. Certo? Vai ficar 1.045,6 vezes 2 elevado a 20. Só que esse 2 elevado a 20, ele é o quê? Ele é um megabyte. Não é isso aqui, ó? MB? Então, a resposta vai dar 1.045,6 megabyte. Eloá adquiriu um aparelho celular com defeito. Sua bateria nova suporta jogar 16 horas e 40 minutos. Porém, a cada recarga completa, ele perde 10% da capacidade restante em um processo acumulativo devido a esse defeito. Desse modo, após 2 recargas, a bateria do celular suportará jogar até no máximo quanto tempo? Primeiramente, eu vou transformar esse tempo aqui em minutos para não correr risco, tá? Então, eu vou fazer 16 vezes 60, ó, 6 aqui vai dar 16, vai 960 mais 40 é igual a 1.000 minutos, ok? Aí eu vou tirar 10% na primeira recarga. Então, de 1.000 minutos menos 10%, eu vou ficar com 900. Aí eu vou tirar 10% aqui para a segunda recarga. Então, vou tirar 90 agora, né? Então, vai ficar 810. Agora é só dividir 810 por 60 para a gente ver a quantidade de horas que é isso, beleza? Aqui já está cantando a pedra que vai dar 13, né? Então, o que eu vou fazer? 81 vai dar 1, 60 para 81 vai dar 21, sobra 0 aqui. Aqui vai dar 3, que dá 180 e sobra 30. Aí preste bem atenção. Isso aqui são 13 horas completas e aqui sobrou 30, quer dizer que são 30 minutos. Ou seja, a resposta da letra A, 13 horas e 30 minutos. Paula inscreveu-se em um aplicativo com programa de indicação. Ela recebe R$12 por cada pessoa que adere ao aplicativo a partir da sua indicação direta. E R$8 por cada pessoa que adere a partir de alguém que foi indicado por ela, que é a indicação indireta. Ao final de 2 meses, Paula recebeu R$184 no total proveniente de 20 pessoas que se cadastraram pela sua rede de convites, somando diretas ou indiretas. Indique qual foi a quantidade de pessoas que se cadastraram pela indicação indireta. Preste muita atenção, vou fazer isso aqui testando a alternativa, certo? Se ele quer a indireta, então aqui, ó, esses valores, 12, 14, 16 e 10, eles teriam que ser multiplicados por 8 para ver a grana que ela ganhou na indicação indireta, tá? E aí vamos pensar o seguinte, não eram 20 pessoas no total? Então, se foi 12 aqui, aqui vai ser 8 para a indicação direta, que é que tem que ser multiplicada por 12, ó. Ok? 14, falta 6, 16, falta 4, 10, falta 10. Beleza? Para chegar nos 20. Agora, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou multiplicar 12 por 8, 8 por 12 aqui, somar e tem que dar 184, mas eu já sei que não vai dar 184, por quê? Porque, ó, 2 vezes 8, a unidade vai dar 6 no final, né? Vai terminar em 6. Aqui também, quando eu somar 6 com 6, termina em 2 no final. Então, olha só a malandragem da gata, certo? Agora, observa, ó, 4 vezes 8 vai terminar em 2 no final,
6 vezes 2, aqui também termina em 2, que pode terminar em 4. Então, essa é uma das que eu posso testar. Ela está no páreo. Vamos ver se essa aqui está no páreo? Ó, 16, 6 vezes 8, 48, termina em 8. 4 vezes 2, aqui também termina em 8, certo? Quando somar 8 com 8, vai terminar em 6, e aqui tem que terminar em 4. E aqui vai terminar em 0, eu nem vou fazer a conta. Ó, sem fazer conta nenhuma. A resposta só pode ser da letra B, certo? Mas aí, claro, você vai fazer 14 vezes 8 e vai fazer 6 vezes 12, né? 12 vezes 6 e vai somar e vai ter que dar os R$ 184 no frigir dos cálculos. E exatamente, ó, 14 vezes 8 é 112, 12 vezes 6 72, quando eu somar 112 mais 72 dá 184. Assim, é muito melhor de fazer, por quê? Porque você já está testando a alternativa e não está confundindo a troca das alternativas, porque, por exemplo, aqui foi 14 e 6, ele poderia colocar 6 e 14, que é trocar a ordem para você errar, né? Mas como fazer, então, sem ser por teste de alternativa? Muito fácil. Nós vamos chamar direta de D e indireta de I, e essa soma tem que dar 20. E eu vou multiplicar o direto por 12, então vai ficar 12D, mais 8I, e isso aqui tem que dar 184, certo? Como ele quer indicação indireta, eu vou cancelar a letra D, para já ficar com indireta logo de cara. Então, eu vou multiplicar aqui por 12, ó, vai ficar 12D menos... Eu estou multiplicando por menos 12, na real, né? Ó, vai ficar menos 12D, aqui vai ficar menos 12I, e aqui 20 vezes 12 vai ficar 240 negativo. Preste atenção. Eu quis cancelar a letra D, então multipliquei tudo em cima por 12 e troquei o sinal, por isso menos, tá? Quando eu somar, ó, esse cara cancela com esse, menos 12 mais 8 vai dar menos 4I, e 240 para 184 fica menos 64? Mentira, fica menos 56, beleza? 56. O que eu vou fazer? Multiplicar os dois lados da equação por menos 1, que é trocar o sinal, e passar esse 4 dividindo. Então, 56 dividido por 4 é igual a 14, tá? Tanto faz, aqui também não é difícil fazer desse jeito, mas eu encorajo os alunos a fazerem dessa forma, porque aqui você está... Aqui é o suprassumo, sabe? Do raciocínio lógico. Sem precisar ficar fazendo por equação, porque às vezes você erra na equação. E aqui não tem como você errar, é impossível. Porque você já está testando, ó. Se indicação indireta é 14, então a direta tem que ser 6, porque o total foram 20 pessoas, né? E aí você multiplicando 14 pelo 8 e 6 pelo 12, somando, tem que dar o valor de 184, certo? O operador mude em matemática calcula o resto de uma divisão inteira entre dois números. Por exemplo, 7 mude 3 é igual a 1, pois 7 dividido por 3 resulta no 2 e dá o resto 1. Sabendo disso, Sabrina está prototipando um aplicativo de mensagens e decidiu testar uma versão simplificada do criptograma RSA usando números primos pequenos. P igual a 3 e Q igual a 5. N é igual a P vezes Q, que dá 15, né? Expoente de chave pública X é igual a 3, mensagem a ser enviada M é igual a 3. Aqui, a criptografia é realizada calculando-se o resto da divisão de M elevado a X por N, conforme fórmula. Com base nessas informações, assinale qual é o valor de ser obtido na criptografia. Essa é uma questão que ela é chata, o enunciado. Mas o que ele quer que é o seguinte, que você faça M elevado a X, parecendo questão do Enem, né? Ó, o M é 3, o X é 3. Então, isso aqui vai dar 27. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer o mod N. O que é o mod N? É pegar o resto da divisão de 27 por N, que é igual a 15. Entendeu? Então, ó, 27 dividido por 15 vai dar 1, que dá 15 e sobra resto 12. Resposta da letra D. Assim, não tem o que dizer, né? É uma nojeira de questão, mas não é difícil. É só interpretação de texto. A intensidade do sinal de um dispositivo Bluetooth diminui à medida que a distância entre o transmissor e o receptor aumenta. Suponha que a intensidade do sinal I seja inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre os dispositivos. Essa equação que ele falou é o seguinte: I é sinal de igual, seja, enfim, né? Inversamente proporcional ao quadrado. Quer dizer que lá no denominador do outro lado da equação tem que estar um D ao quadrado. E aqui eu vou usar uma constante K de proporcionalidade qualquer que a gente vai descobrir agora. Além disso, sabe-se que Giovanna está transmitindo o seu dispositivo para outro a 10 metros de distância e recebe um sinal de intensidade 100. Então, olha só, eu vou ter 100 no lugar do I quando a minha distância for 10, beleza?
Ele quer saber qual que vai ser a intensidade do sinal quando a Giovana estiver afastada 20 metros do dispositivo. Então aqui é fácil, né? Porque a gente vai descobrir o valor da constante K. Ó. É só pegar esse 10 ao quadrado, que é 100, e mandar para cá multiplicando. Então vai ficar 100 vezes 100, que é só colocar 2 zeros do 100 aqui. Esse é o valor da constante K. Beleza? Agora a gente vai ver qual que é a intensidade. Ó. I é igual a K. O K é 10.000, né? 10.000. Dividido por 20 ao quadrado. Só que ao invés de pôr 20 ao quadrado, que é 20 metros, né? Eu vou pôr 20 vezes 20 aqui para facilitar a minha vida, tá? Cancela 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 100 dividido por 2 vezes 2, que é 4. 100 dividido por 4, 25, resposta da letra B. Outra questão, a cara do Enem, né? Eu tô chocada como que essa prova, pelo menos que eu tô fazendo uma questão após a outra. Então eu não fiz toda a prova e depois corrijo, não. Eu tô pegando aqui as questões eu tô fazendo, mas tô achando muito cara do Enem demais, gente. Que é isso? Vamos para a questão 21, que eu achei a questão mais polêmica da prova, embora eu acho que não caiba anulação, não é isso, tá? Eu achei ela um pouco polêmica. Vou explicar por quê. Vamos lá. Yumi está em uma esquina de uma cidade planejada, onde todas as quadras são retangulares e de mesmo tamanho. Seu aplicativo de GPS informa que a distância em linha reta, né, que é a distância euclidiana, até o destino é de aproximadamente 1.414 metros. E esse destino também fica em uma esquina. Porém, como Yumi não pode, né, só pode se deslocar pelas ruas, isso é, caminhando ao longo dos quarteirões e não atravessando por dentro, assinale aproximadamente qual é a distância máxima que a Yumi precisará percorrer para chegar a seu destino. Então vamos pensar o seguinte, ela está nessa esquina aqui, por exemplo, e ela vai parar nessa outra esquina aqui. Né? E aí ele fala que a distância euclidiana, que é a que une os pontos, né? É isso que quer dizer, ela é 1.414. Mas é óbvio que você não pode sair aqui pulando telhado de casa dos outros, né? De casa dos outros, né, amiguinho? Você tem que passar pela rua, vir por aqui e por aqui. A questão é, qual vai ser o perímetro, né? Qual que vai ser a distância que ela vai caminhar, a máxima distância que ela vai caminhar para chegar até aqui? Olha só para vocês verem. Isso aqui te remete ao teorema de Pitágoras, concorda? Cuja hipotenusa é 1.414 e você vai ter 2 catetos aqui. Que até então você não sabe a relação entre eles, porque ele fala o seguinte, ó, não confunda torta de banana com banana torta. A distância, os quarteirões são retangulares de mesmo tamanho. Ok, os quarteirões, mas a gente não sabe quantos quarteirões numa direção nem na outra. Ou seja, esse triângulo, ele pode ser do tipo isósceles, por exemplo, ela anda 1, 2, 3, 4 quarteirões aqui, 4 aqui, por exemplo. Ou então ela anda, por exemplo, 3 numa direção e 2 na outra, e dá a mesma quantidade na hipotenusa. Correto? O que eu quero te dizer é o seguinte. Aqui nós teríamos a seguinte situação. É 1.414, ela andou a mesma direção x e y, aqui, né? Aqui o x e aqui o y, mas valendo o mesmo tanto. Por isso eu coloquei 2 letras x, né? Nesse caso. Ou então o x e o y aqui são diferentes, ó. Esse valor de hipotenusa é o mesmo, 1.414, mas aqui ela anda uma distância na horizontal e uma na vertical. A questão aqui é, nós precisamos saber qual desses vai dar a maior distância percorrida, ou seja, qual que vai dar a maior soma? Se é esse x aqui ser igual a esse, ou o x e o y terem valores diferentes. E aqui é que está a minha questão, que eu até conversei com outro professor de matemática, porque assim, nós sabemos, vamos dizer assim, eu e ele, sabemos que esse aqui é o caso, ok? Disso aqui ser um triângulo retângulo isósceles, ou seja, se andar na mesma direção aqui e aqui, isso vai trazer o maior perímetro. Mas eu falei, será que um aluno de 9º ano tem condição de saber isso? Isso é que me deixou meio intrigada nessa questão. Por quê? A prova disso aqui, prova, amigo, estou falando de prova matemática, ela não é muito simples, né? A gente precisaria de artifícios de cálculo um pouco mais sofisticados. E o exercício, ele não te deu dados o suficiente para você deduzir isso, na minha humilde opinião de professor. Então, vocês podem perguntar a outros professores de matemática, a questão aqui não é saber a resposta. Porque qualquer pessoa, né, que sabe um pouquinho de matemática vai te falar que a resposta é da letra B, é a resposta do gabarito e tudo e tal. Minha questão não é essa, é provar que os lados dos triângulos têm que ser iguais, né, que é um triângulo isósceles,
com os dados fornecidos no texto. Não é o que você sabe de vida prévia, não, professores. É o que foi escrito no texto. Ele não fala que vai andar a mesma quantidade de metros ou de quarteirões na direção horizontal e vertical. Ele só fala que os quarteirões têm as mesmas dimensões, tá? Mas, no entanto, contudo, porém, o que eu faço para provar aqui para vocês isso de uma maneira que alunos do 9º ano possam entender? Vamos pensar aqui que nós temos um triângulo, vamos dizer assim, de lado 5 e 5, retângulo isósceles. Então, a diagonal, que é diagonal do quadrado ou hipotenusa, vai ser 5 raiz de 2. Isso vocês já estão carecas de saber, né, amiguinhos? Nós estamos em novembro, né? Aí agora vamos pensar o seguinte, eu vou pegar o mesmo comprimento de hipotenusa, certo? Só que eu vou aplicar aqui outro ângulo, vou deixar ela mais tombada, tá? Portanto, eu vou alterar os meus valores de cateto, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a hipotenusa vai continuar valendo 5 raiz de 2, beleza? 5 raiz de 2, só que aqui, vamos dizer que seja 3, e aqui eu vou calcular um x qualquer para ver qual que é esse valor de x. O que eu vou te mostrar é que essa soma aqui, que é a distância que a menina vai percorrer, né, 5 mais 5, ela vai ser maior do que se aqui for menos que 5. Entendeu? Ou seja, esse triângulo isósceles é o que configura o maior perímetro, vamos dizer assim, para essa figura, tá? Então, olha só, aqui, se eu fizer um teorema de Pitágoras, ó, eu vou ter que x ao quadrado mais 9, x ao quadrado mais 9, que é o quadrado de 3, né? É igual ao quadrado da hipotenusa. Presta atenção, já vou fazer de cabeça. O quadrado de 5 é 25 e o quadrado da raiz de 2 é 2. Multiplicado, eu vou ter 50, não é? Então, meu x vai ser igual, ó, passando para cá dá 41, raiz quadrada. Raiz quadrada de 41. Observe que esse número é 6,4 aproximadamente, ó, 6,4. Se eu somo 6,4 com 3, dá 9,4. Mas antes aqui não estava dando 10. Então, quer dizer que quando o triângulo ele é retângulo isósceles, é que a gente vai ter o maior perímetro. Então, minha primeira defesa, né, a respeito aqui, porque você poderia testar com valores para poder chegar a essa conclusão. E minha segunda defesa é a seguinte, se isso aqui fosse valores diferentes, x e y, não daria para você calcular. Por quê que não daria? Porque você teria uma única equação, que é o teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. E uma única equação com duas letras não dá para você resolver, correto? Então, só poderia ser a mesma letra. Então, ali tem que ser x e x, por motivos assim de não dá para fazer se não for. Entenderam? Mas, enfim. Então, eu vou elevar o quadrado aqui, ó, x ao quadrado, mais x ao quadrado. Aliás, você sabe que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? Então, a diagonal, que é o lado raiz de 2 aqui, foi dado por 1414. Então, o lado vai ser quanto? 1414 dividido pela raiz de 2, certo? Só que aí presta atenção, o que você vai andar é esse lado mais esse lado, ou seja, vai ser 2 vezes o lado. Então, vai ser 2 vezes 1414 sobre raiz de 2. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante, que é raiz de 2. Beleza? Correto aí? Pronto. Então, quanto que vai dar essa brincadeira? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2... é raiz de 4, que é igual a 2. Então, vai cortar esse aqui com esse, tá? Vai ficar 1414 vezes a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, tá? 1414 vezes 1,4, aproximadamente, ó. 1414 vezes 1,4, que vai dar ali, ó, 1979, que nesse caso é 2000, né? Porque eu tô fazendo uma aproximação bem grosseira. A raiz de 2 é um número irracional, ele tem muito mais casas, tá vendo? Então, se a gente pegasse mais casas e multiplicasse por 1414, ó, vai dar 1999,69 aqui, que vai arredondar para 2000, né? Mas, enfim, eu não sei. Eu queria a opinião de um terceiro professor de matemática. Como eu estou falando para vocês, eu conversei com um professor de matemática, né, com as ferramentas que a gente tem de mais anos no ensino, fora do ensino fundamental. E aí a gente ficou assim, mas como que a gente vai provar com ferramenta de 9º ano que esse triângulo tem que ser o isósceles? Aí eu fui e falei, olha, só fazendo, atribuindo valores para provar, porque não estou conseguindo enxergar outra maneira de provar isso. Mas, de qualquer forma, não acho que a questão tem que ser anulada, tá? Porque você, com essas ferramentas de teste ali, você teria condição de fazer. Mas, claro que você ia gastar um pouco mais de tempo, né? Enfim, fica aí a reflexão sobre essa questão. Emanuele está testando um aplicativo recém-lançado, que permite editar características de uma pessoa em fotos. O aplicativo foi avaliado por um grupo de pessoas composto por 70% de usuários que mais se identificam com gênero masculino e 30% com gênero feminino. Entre os que mais se identificam com masculino, 90%
foram corretamente correspondidos pelo aplicativo. Entre os que mais se identificam com gênero feminino, 80% foram corretamente correspondidos. Considerando o total de participantes que testaram o aplicativo, assinale qual foi a porcentagem de usuários que foram erroneamente correspondidos, ou seja, classificados de forma incorreta pelo aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que tinham 1.000 pessoas nesse aplicativo, certo? Então aqui nós temos 700 homens, porque é 70%, e 300 feminino, correto? Aí agora ele fala que 90% daqui da parte masculina foi correto, né? Então 9 vezes 7, 63. Aqui eu vou ter 630. E aqui 10% seria o errado, né? 70. Beleza? Já do lado de cá, ele falou que foi 80, né, para os femininos, ó. 3 vezes 8, 24, então aqui dá 240, e sobra 60 para o errado aqui. Então, qual que é a porcentagem do erroneamente? Ó, 130, que é 70 mais 60, em cima de 1.000, ou seja, 13% resposta da letra C. Rafaela iniciou a produção de vídeos para redes sociais. Seu dispositivo grava vídeos na resolução 1920 por 1080 pixels. Entretanto, ela pretende compartilhar esse conteúdo em formato quadrado, adequando o vídeo para manter a menor das dimensões, ou seja, a dimensão de 1080, né? Considerando que o armazenamento deve preservar a proporcionalidade. Proporcionalidade é a regra de 3, né? Um vídeo que tinha 4 GB vai ocupar quanto após o ajuste? Bem, você vai falar o seguinte, 4 GB está para 1920 por 1080, que é o formato original, assim como qual valor aqui de X vai estar para um vídeo de 1080 por 1080. É como se fosse assim, uma área de 1920 por 1080 ocupa 4 GB. Então, uma área de 1080 por 1080 vai ocupar quantos gigas? Certo? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó, 4 vezes 1080 vezes 1080, certo? Faltou um zero aqui. Aqui eu multipliquei, né? Do lado de cá eu vou multiplicar cruzado, ó, x vezes esse cara. Só que esse camarada aqui eu vou mandar já dividindo, porque ele ia ficar na frente do x multiplicando, né? Então vai ficar o 1920 por 1080. Aqui eu vou cortar o 1080 com 1080. E eu não sei se você sabe, tá? Que a proporção do vídeo do celular, né? 1920 por 1080 é 16 por 9. Se você simplificar em cima e embaixo, aqui vai dar 16 embaixo e 9 em cima, né? É literalmente a gente simplificar esse número e esse aqui por 120, ó. 1080 dividido por 120 vai dar 9. E 1920 dividido por 120 vai dar 16, certo? É claro que na hora, se você não soubesse, você ia simplificar os números, ó. Corta esse zero aqui com esse zero de cá. 108 e 192, eles dão tanto por 3 quanto por 4, ou seja, eles dão por 12. Ok? Se eu divido 108 por 12, dá 9. E se eu divido 192 por 12, claro, né? Cortei o zero, vai dar 16. Ah, eu não ia pensar em 12, não tem problema. Você ia dividir por 3, depois por 4, entendeu? Você ia simplificar e ia chegar nesses resultados. Agora eu vou dividir 16 por 4, que vai dar 4 aqui, certo? E agora nós vamos pensar em dinheiro. R$9 dividido para 4 pessoas. Por 2 daria 4,5, por 2 dá 2,25. Então a resposta aí, 2,25 gigabytes, resposta da letra A. O avanço tecnológico trouxe para o cotidiano escolar a presença de celulares, tablets, netbooks e outros dispositivos eletrônicos. Eles podem ser ferramentas pedagógicas, mas também fonte de distração, indisciplina e desigualdade. Por isso, muitos sistemas de ensino e escolas sentem necessidade de regulamentar seu uso. Uma pesquisa com 1.440 alunos do IFRJ revelou que, devido ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos, 3 grupos distintos surgiram: os distraídos, os indisciplinados e um terceiro grupo, que não se enquadrava em nenhum desses grupos primeiros. Ele falou que são disjuntos, então quer dizer que uma pessoa não pode pertencer aos 2 grupos ao mesmo tempo. Ou seja, isso aqui não é diagrama de Venn, tá? Que é aquelas bolinhas, né, que tem interseção. Ok? Sabe-se 470 alunos formavam o grupo dos alunos distraídos. Então, montei aqui um diagramazinho só para facilitar, né? 360 formavam os alunos indisciplinados. Então, vou puxar aqui os indisciplinados. Somando aqui, nós estamos com 830, certo? Então, como não tem alternativa, né? O que falta, que são 610, são esses alunos aqui que não tem nenhum problema, né, com o uso do aparelho. Esse total de alunos que não apresenta nenhum problema em relação ao uso dos aparelhos eletrônicos na escola pode ser representado na base 2 por com. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco surpresa de cair base 2 aqui, tá? Então, eu vou pegar simplesmente escrever o número 610 como base 2.
É só isso. Mas é um pouquinho chato, dependendo, não sei. Eu não lembro de ter aprendido isso aqui no nono ano, não. Mas é bem fácil, tá? Ó, eu vou dividir por 2, porque a gente está falando de base 2. E aí aqui vai dar 305 e o resto é zero. Concorda? 602 dividido por 610 dividido por 2, 305, sobra resto zero. Então, a gente está mais interessado aqui é no resto, tá? E a gente vai dividir até acabar. Olha só, vou dividir por 2. Pensa, 300 por 2 daria 150. Aí 5 por 2 vai ficar 152, né? Ó, porque aqui vai dar 304 quando eu multiplicar e sobra resto 1. Literalmente, você tem que fazer a conta. Só isso, tá? Divido por 2, aqui vai dar 75 mais um 76. E sobra resto zero, porque o número é par, né? Então o resto vai ser zero. Vou dividir por 2, vai dar 38. E sobra resto zero, porque o número é par. Divido por 2. Por quê? Porque, logicamente, eu estou fazendo um negócio aqui da potência de 2, né? Então o resto é zero, porque o número é par. Agora vai sobrar resto 1, porque é ímpar. Tá vendo? 19 por 2 vai dar 9, que dá 18, sobra resto 1. Aí agora eu vou dividir 9 por 2, que vai dar 4, que dá 8, sobra resto 1. 4 dividido por 2 vai dar 2, sobra resto 0, porque o número é par, né? E por último aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1 e sobra resto 0, ok? Então agora para escrever o número, você vem aqui, ó, de baixo para cima. Então é o número 1, seguido de 2 zeros, 2 zeros, 2 uns, 1, 1, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, 1 e 0, 1 e 0. Que é condizente com qual resposta aqui, ó? Da letra C, não é isso? Ó? Vamos ver aqui. Exatamente, né? Então, a resposta aí da letra C. A Lei 15.100 de 2025 restringe o uso de celulares em escolas de educação básica no Brasil, proibindo o uso de dispositivos pessoais durante aulas, intervalos e recreios para proteger o bem-estar e a saúde mental dos estudantes. A lei prevê exceções para o uso pedagógico, sobre orientações dos professores ou para garantir acessibilidade e direitos fundamentais. As escolas têm autonomia para definir como os dispositivos serão guardados e para criar estratégias de orientação a alunos e professores, sendo o decreto o instrumento que regulamenta, né, essas ações. Nesse contexto, observe o gráfico. Aí o que ele quer? De acordo com o gráfico apresentado, o percentual de aparelhos eletrônicos menos usados nessa escola foi de... Essa aqui foi aquela para ninguém errar, né? Aqui, ó, menos é o tablet, foi 40%, a resposta da letra A. Às vezes a gente até pensa assim, não, tem alguma pegadinha aqui, porque não tem base, né? Não tem base um trem desses, né, amiguinhos, com todo respeito. Com a proibição do uso de aparelhos eletrônicos na escola, as crianças voltaram com brincadeiras de criança. A figura abaixo representa o pátio de uma escola e as partes pintadas no desenho indicam as áreas escolhidas por elas, né, para as brincadeiras. Sabe-se que o quadrado tem 7 metros de lado. E sobre cada lado desse quadrado, né, considera-se a semicircunferência exterior, ao quadrado com centro no ponto médio, ao lado e raio 3,5. Então ele está falando o seguinte, que essa semicircunferência aqui do lado de fora, certo? Ela tem um raio de 3,5, que é metade aqui do quadrado, né, do lado exterior, tá vendo? Então, beleza. Sendo assim, é possível concluir que as áreas das regiões achuradas, onde as crianças brincam, corresponde a quanto? Bem, vamos lá então, para a gente ver qual que é a melhor estratégia para resolver essa questão. Então, vamos raciocinar o seguinte, ó. Esse pedaço aqui, isso, é metade de uma circunferência, correto? Ela toda, a parte tanto achurada quanto a branca. Metade. Só que eu vou ter 4 metades, ou seja, é como se eu tivesse 2 circunferências inteiras, cujo raio é 3,5, né? Que ele falou ali, 3,5. Beleza, então eu vou ter 2 circunferências que é metade, mais metade, mais metade, mais metade, vai dar 2 circunferências inteiras, cuja área vai ser π, raio, que é 3,5 ao quadrado. Então, 2 circunferências inteiras. Aí, o que eu tenho que fazer? Quando eu faço isso, eu estou calculando essa parte aqui, né? A achurada e essa em vermelho. Só que aí é que você vai precisar prestar um pouco de atenção, que é um pouquinho confuso, tá? Pode ser confuso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região, tira elas para mim, desse formato aí de florzinha com um quadradinho dentro, né? Ó, elas estão aqui, separadas, né? Vamos dizer assim. Encaixando uma na outra. Peraí, deixa eu mudar. Aqui, ó, eu juntei elas uma na outra, né? A parte de cima com a de baixo, ali e ali. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero subtrair só a parte vermelha. Mas como que eu vou conseguir subtrair só a parte vermelha para ficar com essa achurada? Eu vou subtrair a área da circunferência que eu vou pintar de azul agora, ó. Essa aqui.
Só que você concorda comigo que se eu subtrair a área de azul, eu tô tirando mais do que eu quero. Por quê? Porque eu queria tirar só a partezinha aqui, ó, que eu vou pintar agora de amarelo. Mentira, pintei de vermelho para ficar igual aqui. Então, eu tô subtraindo mais do que eu quero, porque eu queria tirar só o vermelho, mas se eu tirar a área da circunferência interna, eu tô tirando a do quadrado também. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar, mas vou devolver. Entendeu? Porque a área azul aqui eu não posso colocar ela na pauta, porque aqui tá vendo, ó. Era só a vermelha que eu teria que subtrair. Mas recapitulando, não dá para tirar só a vermelha. Você tem que tirar áreas de coisas que você conhece, que seria a circunferência interna. Essa circunferência aqui. Então, o que eu faço? Eu tiro a área da circunferência, só que aí eu estou tirando o quadrado a mais. Aí o que eu faço? Vou lá e devolvo o meu quadrado. Até porque, preste bem atenção, como esse lado aqui é 7 aqui também, ó, aqui no meio a gente teria a diagonal do quadrado, que seria 7 raiz de 2. Que seria não, né? Que é 7 raiz de 2. Então, o raio dessa circunferência vai ser metade de 7 raiz de 2, que é 3,5 raiz de 2. Então, quando eu subtrair π, o raio 3,5 raiz de 2 ao quadrado, o que ia acontecer aqui comigo? Preste muita atenção. Ó. Isso aqui vai dar 3,5 ao quadrado, que eu vou levar ao quadrado, e raiz de 2 ao quadrado dá 2. Raiz de 2. Desculpa, dá 2, né? Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Ou seja, vai ficar o 2 e o 3,5 ao quadrado. Ou seja, essa conta aqui, ela dá zero. Exatamente. Então, por isso que eu tenho que devolver os 49, senão eu ia falar que essa área achurada, ela é igual a zero, né? Não faz sentido nenhum. Por que 49? Porque é a área de um quadrado de lado 7, ok? Então, eu vou repetir aqui para ficar claríssimo. O raciocínio primeiro que você teve foi fazer a área de duas circunferências, que é meia mais meia, mais meia mais meia, cujo raio é 3,5. Quando você calcula isso, você está literalmente calculando essa área achurada com esses pedacinhos vermelhos aqui. Você quer tirar só o vermelhinho. Só que você não tem condição financeira de tirar só o vermelho. Okay? Porque você não, né? É uma área incalculável. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a área da circunferência toda. Mas você concorda que quando você tira a área da circunferência toda, você está tirando mais do que você deveria, que você queria tirar só essa bordinha aqui, ó. Você está tirando o quadrado a mais. Então, se você está tirando ele a mais, o que você tem que fazer para voltar à justiça? Devolver o quadrado, que é esse 49. Entendeu? Portanto, aqui claro que a resposta vai dar da letra D. Achei essa questão brilhante, gostei muito. Porque vai ficar assim, ó, 2π, 3,5 ao quadrado. Aqui, quando eu elevar 3,5 ao quadrado, vai ficar 3,5 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Então, vai ficar um 2π aqui na frente do mesmo jeito. Ó, uma coisa menos ela mesma vai dar 0. Mais 49, resposta da letra D. Genial essa questão. Gostei muito mesmo. É fundamental educar os alunos sobre o uso responsável da tecnologia, como navegar de forma segura, usar redes sociais de maneira ética e evitar dependência digital. Por exemplo, usando a lógica de programação com Portugal, a professora mostrou que a decomposição em fatores primos de 2025 é dada por... Bem, eu não sei o que é Portugal, mas é só você fatorar o número aqui, beleza? Olha só, eu não sou obrigada... Não existe lei que me obrigue a dividir primeiro por 3, depois por 5. Não, não, não. Eu vou tacar o louco aqui, vou te mostrar uma coisa, vou dividir por 25, porque eu quero. Entendeu? Pensando em moedas de 25 centavos, ó. Se isso aqui fosse R$20,25, o que eu teria aqui, ó? 20 vezes 4 dá 20 vezes 4, 80. Mais uma, 81. Então, esse número, ele é 81 vezes 25. Correto? 81 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 21. Então, isso aqui é 3 elevado à quarta potência, isso aqui é 5 ao quadrado. Beleza? Então, 3 à quarta, 5 ao quadrado, resposta da letra C. Ai, Jess, mas eu aprendi que tem que ser primo. É óbvio, eu dividi aqui por 25 e depois eu transformei 25 em primo, porque é um número fácil de dividir e é grande. Então, ele reduz em muito o tamanho do número que vai dar aqui. E se eu sei a fatorada de 81, que é 3 à quarta, todo mundo tá careca de saber, né? Ai, meu Deus, um bicho aqui na minha sala. É um besouro, mas enfim, foi pra lá. Então, aí eu posso fazer isso aqui. Nada me proíbe, entendeu, amiguinhos? Aquele rolê de ficar dividindo primeiro por 3 gasta muito tempo. Se você souber dividir por um número quadrado, por exemplo, é ótimo. Porque aí você já sabe a fatorada dele. Beleza? Mas se você não quiser também, nada contra, tá? Você vai dividir aí por 3, você só vai gastar um tempinho a mais. Beleza? Começa dividindo por 3, porque a soma aqui é 9, né? Dos dígitos, ó. Aí, por exemplo, aqui vai dar 6, sobra 2, 22, 7, sobra 1, 15 por 3, 5, aí 675, entendeu? Aí você vai dividindo, você vai chegar no mesmo resultado aqui, ó, ok?
Em certa manhã, a quantidade de estudantes usando aparelhos eletrônicos correspondia a 1/4 do total de 100 alunos deste turno. À tarde, a quantidade de estudantes usando aparelhos eletrônicos era 1/3 de 90. Os estudantes desse turno, né? No final do dia, a fração correspondente ao total de estudantes que usaram aparelhos. Então, olha só, 1/4 de 100, aqui, ó, 1/4 de 100 é 25, e 1/3 de 90 é 30. Então, a gente tem 55 alunos de 190, que é o total, né? 100 mais 90, usando esses aparelhos. Beleza? Aqui o que dá para fazer é dividir por 5, né? Em cima vai dar 11 e embaixo vai dar 38, que é o dobro de 19. Ó. Só você pensar assim, quando você divide por 5. 19 vezes 2, 38. Resposta aqui da letra B. Antes, a área correspondente à sala de informática era 8 metros quadrados. A ampliação da sala, representada na figura abaixo, podemos afirmar que a nova sala cresceu em porcentagem. Bem, essa área aqui, ó, é 5 vezes 1, 5. Ela cresceu 5 sobre o valor original, que era 8. Entendeu? Então, o que ela cresceu? Muito cuidado, tá? Ela cresceu 5 sobre o original, que era 8. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 12,5, eu transformo o meu denominador em 100, tá? Por que 12,5? Yes. Porque pensa, 4 vezes 25, ó, 4 vezes 25 é 100. Como eu estou dobrando aqui 8, eu divido aqui por 2, ó, dobrei, aqui divido por 2 para manter a mesma razão. Isso vai fazer você economizar tanto tempo, amiguinhos. Então, 25 por 2 é 12,5. Ou seja, se eu multiplico 8 por 12,5 dá 100, 5 por 12,5 vai dar 62,5, né? Então, a resposta aqui da letra B. Existem diversas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas no ensino da geometria. Dentre elas, o GeoGebra, que é um software gratuito, né, e de código aberto. Um aluno do IFRJ, explorando a dinâmica do software, auxiliado pelo seu professor, construiu as figuras planas e espaciais a seguir identificadas, respectivamente, por... Bem, na primeira posição, ele quer que você confunda retângulo com quadrado, tá? Você não sabe as medidas aqui, então você não pode falar que isso é quadrado. O máximo que você pode falar é que é retângulo, né? Claro que isso aqui é uma pirâmide, porque tem ponta. Então, por aqui você já tira que é a letra A, né? Ah, não, peraí. Retângulo, pirâmide, circunferência aqui na terceira, e isso aqui é um trapézio, né? Então, a resposta aqui é da letra A. Uma outra dúvida que a gente poderia ter é se isso aqui é uma circunferência ou um círculo. Como ele delimitou aqui, a gente está falando de uma circunferência. Círculo é quando a gente está falando da área, né? Da parte interna. Então, se ele tivesse colorido aqui, ó, aí sim seria um círculo, tá bom? Essa é a diferença entre círculo e circunferência, embora a gente fale, né? A gente fala meio errado isso, a gente usa como se fossem sinônimos, mas é uma pequena diferença. Então aí, letra A.